Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje nós vamos falar sobre fisioterapia cardiopulmonar, que tem sido bastante empregada em pacientes que apresentam diagnóstico de doenças cardiovasculares e pulmonar. Essa terapia também podemos chamar de reabilitação. Ela tem a finalidade de reduzir sintomas que essas doenças podem acarretar. As mais comuns, as queixas mais comuns são a fadiga e a falta de ar. Também é interessante dizer que essa técnica ela pode também prevenir complicações. E aqui no estúdio temos uma especialista que vai falar sobre tudo da fisioterapia cardiopulmonar. Ela que é especialista na área e vai falar das indicações e também dos benefícios. Seja bem-vinda, doutora Priscila Aguiar. Bom dia. Bom dia, obrigada. Tudo jóia? Tudo bem. Priscila, minha xará aqui, ela vai falar um pouco sobre essa fisioterapia que ela tem, é bem específica, mas muitas pessoas lá em casa podem se identificar com alguma doença, alguma patologia que tenha, que pode ser tratada, reabilitada com a fisioterapia cardiopulmonar. E eu vou querer saber aqui de você, minha xará, o que foi que te levou a se especializar na fisioterapia cardiopulmonar? Então, eu sempre tive afinidade com a área de fisioterapia cardiopulmonar desde a minha graduação, né, na UESB em 2008. Né, a minha formação na área hospitalar ou na área ambulatorial. Só que depois de formada, eu me direcionei para terapia intensiva, me especializei, mas consegui, né, atender pacientes da área de cardiorrespiratória, fazer especialização. Depois eu comecei a trabalhar na Unime, né, na docência e na Faculdade Madre Thaís. E em 2021 eu tive a ideia com 2 colegas de montar um serviço de reabilitação cardiopulmonar específico, porque na área hospitalar, né, eu sou coordenadora da UTI cardio, a gente falava para o paciente, olha, quando você sair daqui, você precisa dar continuidade com a fisioterapia, para não ficar com sequelas, com limitações, né, mas encaminhar para onde? Então a gente Não tinha o serviço? eu não conhecia o serviço, né? Não tinha na cidade. Então, a gente montou esse serviço específico, né? Onde agora os pacientes eles podem fazer realmente uma reabilitação e tratar as disfunções que ficam inerentes ali ao internamento ou à doença de base. Porque é um pouco complicado você saber que ele tem a necessidade de dar continuidade extra-hospitalar e não ter um espaço, né, apropriado para fazer essa reabilitação. Que bom que vocês criaram, então, esse... É um consultório, uma clínica? É uma clínica? É um consultório, mas com todos os instrumentos necessários para fazer uma avaliação completa, esteira, bicicleta ergométrica, elíptico, o aparelho de avaliação da função pulmonar digital, para que a gente faça um trabalho mesmo mais completo, especializado. Né? Interessante. Ô, Priscila, explica um pouco mais o que é a fisioterapia cardiopulmonar para as pessoas entenderem o que é. Pronto. É uma área da reabilitação, na verdade, reabilitação é um termo amplo, né, e inclui os exercícios físicos. Sim. Que vai tratar disfunções cardiorrespiratórias de pessoas que já têm doenças instaladas, doenças de base, teve um infarto, tem asma, tem doença pulmonar, ou que não tem uma doença, mas que tem disfunções respiratórias. Muitas vezes tem fraqueza diafragmática, então tem cansaço ao fazer exercícios, tem falta de ar. Então a gente vai tratar essas disfunções com exercícios específicos para que ele tenha mais capacidade física, qualidade de vida. Você já foi adiantando alguns sintomas que são indicações para a fisioterapia cardiopulmonar. Sim. Quais são outras indicações que vocês recebem sempre para poder fazer o tratamento desse paciente? Muitas vezes o paciente nos procura por queixas específicas, né? Como falta de ar, cansaço, fraqueza, baixa resistência física. Mas aí vem, né, as doenças indicativas, que são a asma, DPOC, que é aquela doença comum no fumante, né, há muitos anos. Pneumonia, durante o curso mesmo do tratamento da pneumonia, ou em situações que ele já tratou, já terminou o antibiótico e ficam determinadas limitações residuais, fibrose, bronquiectasia, dentre as indicações cardiovasculares, pós-infarto, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, valvopatias, doenças congênitas, transplante. Nossa, então é bem amplo, né? É bem amplo. Desses atendimentos, só são adultos ou tem para pediátrico também, Priscila? Nós atendemos adolescentes e adultos. Bebês não? Bebês não, porque existe uma área mais específica, né, da fisioterapia
Pediátrica, né? Pediátrica. Isso. Certo. E dessas doenças, dessas patologias que você mencionou, quais são as mais predominantes durante o atendimento de vocês, no serviço de vocês? Pronto, a gente atende vários pacientes de asma, tá? É bem limitante para esse paciente, as crises, pacientes pós-pneumonia também. Agora tem chegado alguns pacientes de fibrose pulmonar e DPOC, são os principais. E pós-infarto, pós-cirurgia cardíaca, revascularização do miocárdio ou angioplastia também. Sabemos que para fazer alguma reabilitação é necessário uma avaliação, né? Então, assim, como é que funciona na fisioterapia cardiopulmonar essa avaliação? Pronto. O primeiro dia, esse paciente ele vai fazer uma avaliação completa, contendo anamnese, com todo o histórico. A gente vai fazer exame físico, avaliar os exames, mas a gente vai fazer uma avaliação específica da função pulmonar, tá? Com um aparelho digital que vai mostrar volumes, capacidades, fluxo, e a gente vai ter um diagnóstico para traçar o melhor tratamento específico, melhorar a capacidade pulmonar. E vai fazer testes físicos também, de aptidão aeróbia, de força muscular esquelética. E a partir daí a gente traça um tratamento individualizado. Depois de 30 dias, a gente repete todos os testes para poder ver o percentual de evolução e modificar o tratamento. E como é que são os exercícios? Quais são os tipos de exercícios que vocês realizam durante essa reabilitação, essa terapia, né, que é a fisioterapia cardiopulmonar? Tanto a reabilitação cardiovascular quanto a pulmonar, a gente junta nesse cardiopulmonar, elas têm 3 pilares, né? Que são exercícios aeróbicos, tá? E a gente pode aplicar de formas diferentes, mas são os aeróbicos, os resistidos, que são os de força, e o treinamento muscular respiratório. Se for um paciente da área, né, pneumofuncional, também tem alguns exercícios e aparelhos respiratórios específicos. Ali tem um vídeo que está demonstrando justamente isso que você falou, né? Os treinos aeróbicos, então existe também o de força e respiratório, né? Então, realmente é tanto cardiovascular quanto pulmonar. Então, são os dois ali. Tem pacientes que precisam dos dois, até porque estão agregados, né? Um acaba levando ao outro. E como é que funciona quais são os efeitos do treinamento muscular respiratório? Quem é que deve realizar? O treinamento muscular respiratório, primeiro, parte de uma avaliação da força e da resistência do diafragma. Pessoas que não têm doença pulmonar, mas que são sedentárias, elas já podem ter fraqueza do diafragma. Então, com o aparelho, né, específico, a gente vai avaliar a força, traçar um percentual de carga, da mesma forma que a gente treina a musculatura esquelética dos membros superiores e inferiores, a gente vai treinar o diafragma com a carga específica, séries repetições, e ao longo das semanas vai aumentar a força, vai reavaliar e, consequentemente, a gente aumenta também o volume pulmonar, o fluxo de ar e os sintomas de limitações respiratórias no repouso, nas atividades do dia a dia ou nos exercícios físicos, eles vão, né, sumindo, vão realmente cedendo. O que vai havendo essa melhora dessa capacidade respiratória. Exatamente. E como é que funciona essa monitoração durante a reabilitação cardiopulmonar? Então, nós vamos calcular uma frequência cardíaca de treinamento específica, de acordo com as características, com a idade, com o uso de medicamentos, né? Se ele usar um beta-bloqueador, uma medicação para cardiopatas, a gente vai ter que ajustar esse cálculo e ele vai ter uma faixa-alvo. Então, a gente vai monitorar com um frequencímetro durante toda a sessão, para que ele esteja na faixa que gere resultados, mas que esteja dentro da segurança. Oximetria também de pulso, a saturação de oxigênio, né, periférica. Sim. E também tem escalas específicas de esforço, como a escala de Borg. Então, o paciente ele faz extremamente monitorado dentro É bem minuciosa, né, essa monitoração. Isso. E qual é a duração das sessões dessa fisioterapia e qual é a frequência mínima para você observar resultados? Na verdade, ele faz uma sessão de 50 minutos a 1 hora. Para que a gente tenha realmente as fases necessárias, aquecimento, condicionamento, desaquecimento, e a frequência mínima é de 2 vezes por semana, de 2 a 5. E a partir de quanto tempo consegue perceber uma melhora? Isso é um pouco relativo, mas a média? 30 dias a gente reavalia o paciente e ele já traz para a gente resultados importantes. Mas tem pacientes que com 1 semana, 2 semanas já falam, olha, depois daquele treino específico, já senti melhora da falta de ar,
mas a gente já conta com os resultados nos primeiros 30 dias. 30 dias, né? Existe alguma contraindicação para realizar essa fisioterapia cardiopulmonar, Priscila? Existem algumas contraindicações, né? Que tanto o médico que indica quanto o fisioterapeuta devem avaliar. São situações de instabilidade, por exemplo, pressão arterial muito alta, né? O paciente que já chega com pressão de 180 por 110, né? Que popularmente o paciente às vezes fala 18 por 10, 18 por 11, ele já está com uma pressão muito alta para fazer exercício, precisa estabilizar primeiro. Situações onde ele tem um aneurisma arterial ou uma angina, que é aquele sintoma de isquemia, dor no peito, né? Em repouso. Alguma doença valvar que precisa de cirurgia para troca da válvula primeiro, faz a cirurgia para depois começar a reabilitação. Então, algumas situações específicas, né, são contraindicadas. Bom, você mencionou sobre o tempo mínimo para apresentar resultados, mas geralmente tem alguma média de quando esse paciente ele pode receber alta? Então, após tanto tempo de prática de sessões, ele tem como ter uma previsão de alta? Sim. A maioria dos pacientes a gente consegue dar alta com 3 meses de tratamento total. 30 dias a gente avalia inicialmente, tá? Mas 90 dias para a gente ter o resultado mais completo. 30 dias, que é o que eu ia explicar, são pacientes que têm uma disfunção aguda, como ele teve uma pneumonia, né? E precisa tratar aquelas disfunções residuais. Então, aí seria um período mais curto. Mas, em geral, são 3 meses. 3 meses. Algumas situações mais complexas, crônicas, ele pode fazer 6 meses de tratamento. Gira em torno disso. Por isso que sempre tem as avaliações e as reavaliações, né? Para ver se já está no momento de dar alta ou então ele seguir em casa. Vocês passam algum exercício para realizar em casa? Sempre. Sempre. Tem um deverzinho de casa, então, né? Para praticar. Tem que ter, né? Porque quanto mais ele realmente praticar os exercícios, né? E se concentrar realmente em determinados aspectos que nós falamos da respiração mais fisiológica, diafragmática, né? Alguns treinos, por exemplo, da musculatura da panturrilha, que vão otimizar a circulação sanguínea, né? Vai melhora do retorno venoso, né? Muitas vezes um aeróbico leve, que ele pode fazer com segurança, uma caminhada. Você mencionou pacientes que realizam cirurgia cardíaca e que precisam de realizar a fisioterapia cardiopulmonar. Quando que esse paciente ele deve iniciar essa reabilitação, esse treinamento? Ele já começa no próprio hospital, né? O paciente, ele é estubado no mesmo dia ou no outro dia, e lá o fisioterapeuta vai iniciar, mesmo seja sentando na beira do leito, sair do leito, são exercícios leves. Então, assim, as pessoas acham que fizeram a cirurgia cardíaca, precisa ficar de repouso muito tempo, não. Então, logo após a alta hospitalar, ele tem que dar continuidade no serviço de reabilitação para não ficar com sequelas, como cansaço, falta de ar, né, falta de disposição física, limitação mesmo no dia a dia. Então, é o mais precoce possível. Mas ótimo, interessante. Bom, a gente vem falando muito da parte cardiovascular e também pulmonar, que realmente é o foco. Você mencionou também sobre a pneumonia. Então, quando que essa pessoa ela deve fazer um tratamento, uma reabilitação pulmonar? Quando ela fez o tratamento medicamentoso e ainda existem limitações, como dificuldade de expectorar secreções. Às vezes, durante o curso, ele tem muitas secreções, e a fisioterapia desobstrutiva vai auxiliar nessa higiene pulmonar. Né? Estimula a própria expectoração do paciente. Isso. Né? As técnicas, tanto instrumentais quanto manuais, elas vão facilitar o descolamento da secreção, deslocamento e a expulsão. E a gente vai ter uma evolução muito mais rápida desse tratamento junto com o antibiótico que tenha sido prescrito, né? A depender da etiologia. Então, no próprio curso da doença, deve fazer a fisioterapia respiratória para acelerar realmente e não deixar sequelas residuais. E as pessoas que são asmáticas? Como seria o efeito da reabilitação pulmonar em quem tem asma? A asma, ela é limitante, mesmo em graus mais leves, porque as crises, elas levam geralmente a tosse persistente, falta de ar, né? Então, e tem muitas vezes fraqueza diafragmática, as limitações do fluxo respiratório. Então, é necessário realmente fazer a fisioterapia para melhorar não só a condição pulmonar, como a condição física em geral. A gente vai conseguir diminuir as crises e essas crises elas se tornam mais leves.
Então melhora realmente o manejo da doença. E a qualidade de vida também dessa pessoa, com certeza, né? Priscila, nós sabemos a importância dos exercícios físicos para melhor qualidade de vida, né, dessa pessoa. E prevenção das doenças cardiovasculares. Quais seriam os exercícios mais efetivos para a prevenção de doenças cardiovasculares? Na verdade, se destacam os exercícios aeróbicos. Né? Realmente, com os exercícios aeróbicos, nós temos um melhor controle da pressão arterial, da frequência cardíaca, né? E reduz a possibilidade de ter as placas de ateroma, de gordura, que causam infarto. Então, tem até uma recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, de realização de 150 minutos de exercício aeróbico semanais. Tá? Então, se você fizer 30 minutos 5 vezes por semana, de exercício moderado. Exercício leve, 300 minutos, e exercício intenso, 75 minutos semanais. Isso já te auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares. Mas a gente sabe também a importância dos exercícios de força, para a gente manter a musculatura. Agregar, né? Fazer os dois. Há uma tendência de fraqueza muscular com o passar dos anos, de perda de musculatura, sarcopenia. Então, o ideal é fazer uma combinação dos dois com a maior predominância dos aeróbicos. Certo. E aí, nesse caso, os exercícios aeróbicos, eu posso dizer que a caminhada configura um exercício aeróbico? Sim. A depender da intensidade que vai ser utilizada, a velocidade? Exatamente, uma caminhada. Agora, você pode modificar, né? A caminhada ela pode ser numa intensidade leve, moderada, intercalando alguns passos com maior velocidade, no trote, ou mais intenso, né? Corrida. Então, quando a gente coloca, intercala essa caminhada mais lenta, mais rápida, a gente fala que o exercício é intervalado. Então, tem mais efeito. Tem mais efeito? Quanto maior a intensidade, melhor. Então, é melhor realizar o exercício intervalado do que contínuo? Sim, os efeitos. Manter a mesma velocidade, então, não é benéfico, não traz tantos benefícios quanto esse intervalado? Traz benefícios, mas aí a quantidade de tempo necessária vai ser maior. Sim. E os exercícios mais intensos, você precisa de menos tempo de realização para ter efeitos amplos. Nossa. E são as pessoas que têm doenças cardíacas e pulmonares que podem realizar esse tipo de fisioterapia, Priscila? Não, pessoas que têm limitações respiratórias ou sedentárias já têm determinadas alterações que a gente consegue identificar na avaliação e que com a reabilitação pulmonar a gente vai melhorar a capacidade física e pulmonar. Né? E no dia a dia há uma percepção disso e principalmente na prática de exercícios físicos. Muitas vezes são pessoas jovens que nos procuram porque falam, eu consigo fazer bem até o treino, a musculação na academia, mas quando eu vou fazer o aeróbico, eu tenho falta de ar, eu não consigo, porque eu tenho limitações, eu tenho baixa resistência, baixa capacidade física. A gente vai fazer esse treino específico. Fazer um preparo, né? Preparo para melhorar a resistência e a capacidade pulmonar, mesmo que ele não tenha nenhuma doença cardiopulmonar. E a pessoa que ela é uma atleta amadora, ou atleta profissional também, tem indicação para realizar fisioterapia cardiopulmonar? Sim, atendemos inclusive alguns pacientes, alguns clientes, né, que vão para melhorar o desempenho no esporte, principalmente pela limitação pulmonar, pela resistência e fraqueza do diafragma, ou ele tem sim até uma força considerável, mas ele quer ter um desempenho muito melhor no esporte, né? Ele quer aumentar a potência e existe a limitação respiratória, então a gente vai fazer o trabalho para otimizar a função pulmonar e física, aeróbica, né? E também do diafragma, para que ele consiga um desempenho melhor no esporte, amador ou profissional. Então, nesse caso, a terapia, o tratamento consiste tanto em exercícios, mas também na parte manual também vocês conseguem fazer liberação de diafragma, ajuda a esse cliente, no caso que é o atleta, a ter maneiras de liberar o diafragma, porque o diafragma quando ele está muito preso, muito aderido, a pessoa não consegue respirar direito. Então é até interessante abordar sobre isso, porque algumas pessoas falam assim, eu não consigo respirar direito, eu não consigo correr direito. E na verdade ela tem um diafragma tão aderido, tão hipertônico, que é quando ele está bem rígido, então não existe expansão, né, torácica. Exatamente. Então isso eu posso falar porque eu trabalho com LPF, então a gente conversa muito sobre isso, né? Uma coisa está associada à outra. Então quando eu falo do diafragma, eu também me envolvo nisso.
Então, existe também essas técnicas para poder liberar o diafragma e melhorar o condicionamento respiratório? Existe. A técnica que você já falou, né, de liberação do diafragma, que aí deve ser avaliado antes desse trabalho de força e resistência, que realmente a gente não vai conseguir a amplitude que gostaria no treino específico muscular, e outras técnicas manuais também, expansivas, técnicas desobstrutivas. Então, tem uma gama de técnicas que podem otimizar, né, essa função pulmonar. Essa função. E nesse caso, é necessário ter um encaminhamento médico para realizar a fisioterapia cardiopulmonar ou a pessoa por conta própria? Uma pessoa asmática, por exemplo, ela não está indo ao médico, mas ela sente um desconforto em casa, já tem um tratamento pré-estabelecido, mas acabou de ver a entrevista aqui e falou assim, gostei, quero marcar uma consulta. Ela pode fazer esse treinamento, esse tratamento com vocês? Pronto. Não é necessário ter encaminhamento médico para a maioria das condições. Como você mesmo exemplificou, alguma alteração pulmonar. Então, pode haver a procura direta, né? E o fisioterapeuta vai fazer a avaliação e pode sim entrar em contato com o médico, né? E a gente pode fazer esse contato interprofissional. Mas algumas condições, principalmente cardiovasculares, mais delicadas, é interessante ter esse encaminhamento médico, tá? Com relatório completo, indicando todas as disfunções inerentes a esse quadro. Às vezes ele tem também, conjuntamente, uma arritmia crônica. Então, é muito importante esse contato profissional, né? Em determinadas situações. Dessa referência, né? Isso. Joel. Ô, Priscila, você deixa aqui o seu perfil, aqui naquela câmera, no seu Instagram, para que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho, ver a sua rotina, como é o atendimento, né, dos seus clientes no seu consultório. Deixa ali o seu arroba no Instagram, por favor. Então, Instagram da Fisiocardios, né? Nós temos lá uma série de orientações, de informações importantes de diversos quadros pulmonares específicos da reabilitação. Então, é @fisiocardios, tá? Me sigam, podem mandar mensagem no privado, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Maravilha. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui, Priscila, por ter aceito o convite, né, de poder aqui trazer à população, aos telespectadores, essa informação que, apesar de ser específica, nós temos visto uma queixa muito grande de pessoas com o cansaço, com a falta de ar, que também pode estar associado com ansiedade também, né, que eu acho que também é interessante o estado dessa pessoa nos dias de hoje, a correria muito grande. Então, gera um quadro de ansiedade com a falta de uma dificuldade de saber respirar, né? Que aplica isso errado durante os exercícios físicos. Então, é interessante, né, trazermos também essa reflexão. Então, você que é asmático, tem DPOC, conhece um tio, um avô, alguém que precisa dessa reabilitação, desse tratamento, né? Porque envolve, como ela falou, a reabilitação é muito amplo. Eles são bem específicos com esses exercícios. Você que é atleta também, então pode ter essa indicação para usufruir do serviço, né? É Cardios que chama, Priscila? Cardios, né? É Cardios. Cardios, tá. Então o consultório dela chama Cardios. Então ela trouxe aqui uma vasta experiência aqui para nós, aqui compartilhou sua experiência, né, o seu conhecimento. Então fica aí para você a dica, para quem não conhecia a fisioterapia cardiopulmonar. E, mais uma vez, eu quero agradecer a você por ter acompanhado a nossa entrevista até o fim. Muito obrigada, Priscila, pela sua presença. Tá? E você também que nos acompanhou até o fim dessa entrevista. Não se esqueça que toda semana temos um encontro marcado, toda terça-feira, às 10h30, aqui na TVI.